Como vai? Graças a Deus por mais um dia em nossa vida. Louvado seja o Senhor. O reino dividido. Os primeiros 10 capítulos do primeiro livro de Reis relatam a ascensão de Salomão ao reino e o seu esplendor. O capítulo 11 registra o declínio do reinado de Salomão. E as principais razões disso foram a poligamia, a sua poligamia, idolatria e o seu afastamento de Deus. E por causa de Davi, o reino não foi imediatamente tirado dos descendentes de Salomão. Deus levantou adversários fora de Israel, Hadade, o edomita, e dentro de Israel, Jeroboão. Assim, a nação unificada não sobreviveu. Duas nações existiram lado a lado. O filho de Salomão, Roboão, tornou-se rei, mas 10 tribos do norte, se rebelaram contra ele, e o texto do primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículo 20, diz que, tendo ouvido todo o Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo o Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Tristemente, dessa forma, aqui no texto diz que somente a tribo de Judá seguiu a casa de Davi, mas na sequência vemos que Roboão, ele consegue também trazer a tribo de Benjamim. Então ficaram 2 tribos no Reino do Sul com Roboão, e havia outros israelitas residindo ali em Judá, e provavelmente a tribo de Simeão, que se localizava ao sul, tenha também se unido às 2 tribos. Ao norte, bezerros de ouro foram erguidos, levantados nas fronteiras do norte e do sul de Israel, para evitar, foi uma estratégia de Jeroboão, para evitar que o povo do norte, das tribos que o seguiram, que eles fossem a Jerusalém adorar. Então, e assim, se eles fossem a Jerusalém, ao templo, provavelmente muitos poderiam mudar o coração, a população poderia ter mudado seu coração e voltado-se para Deus, unindo-se às tribos do sul. Então,
ele fez bezerros de ouro para que o povo adorasse ali mesmo, em Israel, na parte norte. Jeroboão, assim, ele tornou o povo idólatra e impedindo que o povo fosse a Jerusalém adorar ao Deus vivo, único, verdadeiro, sem nenhuma imagem. Foi a estratégia dele. Bezerros foram levantados nas fronteiras do sul de Israel para evitar a ida do povo ao templo de Jerusalém e assim mudasse o seu coração. Nos diz, primeiro livro de Reis, capítulo 12, a partir do versículo 25. E os profetas falaram em vão contra Jeroboão, no capítulo 13, capítulo 14, ele é exortado, repreendido sobre a idolatria, mas não adiantou. Jeroboão continuou reinando no norte, levando o povo para longe de Deus. E Roboão, no sul, com Judá, Benjamim, ele reinou por 17 anos. E o povo, sob a sua liderança, também não foi fiel a Deus. No capítulo 14, nós vemos sobre isso. Capítulo 14, versículo 21 ao 31. Eles não adoraram a Deus. Ele começou a reinar, Roboão começou a reinar com 41 anos de idade e reinou por 17 anos. E ele era filho de Naamá, a mãe dele, mas ele levou o povo e o povo de Judá fez o que era mal perante o Senhor, cometendo pecados e mais ainda do que os seus pais fizeram, edificaram altares a ídolos, a outros deuses, estátuas, colunas, postes ídolos no alto, nos elevados, nos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E havia também a prostituição cultual. E fizeram coisas abomináveis que aquelas nações que Deus expulsara, eles então fizeram a mesma coisa, e pior ainda. E Roboão não fez o que era bom, e o reinado dele, o povo foi infiel a Deus, e o filho de Roboão, Abias, quando Roboão descansou, morreu, Abias reinou em seu lugar. E o reinado de Abias, que foram 3 anos reinando, ele seguiu o caminho rebelde, pecaminoso do seu pai. Abias morreu
e o filho dele, Asa, começou a reinar. E Asa reinou por 41 anos e ele seguiu os caminhos de Davi. Mas ele, de forma imprudente, não sábia, ele levou o exército a uma batalha contra os seus irmãos, a nação de Israel. E assim, ele recrutou a ajuda dos reis da Síria, ajuda do rei da Síria, Ben-Hadad. E esse tratado de Asa foi completamente contrário à vontade, à ordem de Deus, que os reis não deveriam, que Israel não deveria fazer acordo ou acordos com nações vizinhas, conforme Deuteronômio 7. Triste essa divisão, e os dois livros de Reis, primeiro e segundo, têm informações cronológicas importantes. O autor do livro, ele fala da construção do templo, provavelmente em 480 anos depois do Êxodo. E ele vai fornecer cifras para o reinado de Davi, Salomão, dá informações sobre o reinado de todos os reis de Judá e Israel. E durante o período dividido, o autor do livro, ele vai sincronizar o ano, ele data o ano em que o rei subiu ao trono com o ano do reinado do soberano do outro reino. Então ele vai sincronizando o reinado de Judá, o reinado de Israel, o rei de Judá, rei de Israel. E o autor também relaciona a idade do rei quando ele assume o trono e o nome da mãe, principalmente no caso dos reis de Judá. E essas informações coordenadas, saber quanto tempo um rei governou, essas informações, os registros que ele faz de outras nações extra-bíblicos, tais como assírios e babilônicos, esses registros, entre outros, não é uma tarefa fácil, uma vez que saber quanto tempo um rei governou não estabelece precisamente quando foi o seu reinado. E as datas da queda de Israel, a queda de Judá, são conhecidas com alguma certeza, a partir das quais outras datas importantes podem ser calculadas. E podemos ver aqui, no quadro ao lado, o fim do reinado de Davi, o reinado de Salomão, a divisão do reino, a queda de Israel e a queda de Judá. Tudo está relacionado aí na Bíblia, no primeiro e segundo livro de Reis, também crônicas, que eles nos dão alguma complementação ao livro de Reis, podemos dizer assim, e nos faz compreender. E o pecado, a idolatria. Pessoas desobedeceram a Deus, reis desobedeceram a Deus. O reino dividido agora estava completamente rebeldes contra Deus
e as pessoas desobedeceram repetida e constantemente ao Senhor, resistiram com arrogância a Deus, ao chamado para o arrependimento, e assim encontraram um terrível juízo de Deus, condenação. Em nossa vida, nós devemos nos arrepender. Arrependei-vos, diz Jesus Cristo. Pedro, ele disse: arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Hoje, pela sua graça e misericórdia, assim como graça e misericórdia da parte de Deus para com o povo ali, todo o povo, Israel, Judá, Deus amou e Deus quis fazer aquele povo novamente, para que aquele povo se arrependesse e voltasse ao caminho do Senhor. Hoje Deus está dando oportunidade, pela sua graça e misericórdia, por meio de Jesus Cristo, para que você se arrependa do seu pecado. Volte para Deus, obedeça a sua palavra, obedeça a Jesus Cristo, porque Ele é gracioso, Ele é paciente, Ele é benigno e Ele ama você, por isso Ele te chama ao arrependimento. Um coração dividido não vai glorificar a Deus, não vai adorar a Deus, não vai servir ao Senhor Jesus Cristo. Pois o próprio Jesus mesmo disse: não podemos servir a Deus e a Mamon, a Deus e as riquezas, ou vamos agradar a um e desagradar o outro. Jesus Cristo, Ele é digno de nossa completa adoração, coração na sua inteireza. E Deus, Ele diz para nós nos arrependermos, guardarmos a sua palavra, e Ele espera, Ele aguarda pelo seu arrependimento, pela sua volta a Ele, em confiança em Cristo Jesus. Peça perdão, volte, abandone o caminho do mal, volte a Cristo Jesus.